amanhã. Tem o São Paulo em campo. Nesta quinta-feira, São Paulo e LDU no estádio do Morumbi. O São Paulo que entra com essa missão de reverter o placar do jogo de ida. Perdeu por 2-0, agora com o seu torcedor jogando no Morumbi. Vampeta, dá pra reverter? O São Paulo pode chegar à semifinal da Libertadores? Eu acho que dá sim, viu, Pedro? Porque assim, pelo menos tentar levar para os pênaltis, né? Um 3-0, difícil fazer 3, não tomar nenhum. Eu acho que 2-0 dá sim. Uma diferença de 2 gols, dá para o São Paulo encarar sim. O Crespo, o cara pergunta para o Crespo, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Aí o cara falou, vai classificar, ele falou, vamos ganhar. Você viu da coletiva? O Crespo, vamos ganhar. O quê? Vamos ganhar. O Crespo, vai classificar? Vamos ganhar. Aí, vamos supor, se der uma merda amanhã, eu falei que ia ganhar, não falei que ia classificar. 1-0. Ganhou. Ganhei. Ganhamos. Ganhamos. Aquela milonga que eu usava. Ganhamos. Eu falei que ia ganhar. O Guerreiro tá lá no Inter. Eu falei que ia ganhar, eu não falei que ia classificar. E o Crespo, acho que, até pela experiência dele da primeira passagem, e acho que acompanhou os trabalhos recentes de técnicos que deixaram o São Paulo, você vê que toda a coletiva ele fala, né? Eu sou o piloto. Quem me dá o carro é a diretoria. Ele solta essa quase toda a coletiva. Então, mas enfim, assim, Pedro, das incumbências nessa fase da Libertadores, todo mundo sabe que a pior é do São Paulo ter que reverter um 2-0. Tava tomando 1-0 ali, uma falha, tudo, de posicionamento. Aí aquele segundo gol do LDU, num erro também, né? Uma saída de bola, né? Um passe ruim deram passe ruim ali pelo meio, e por pouco não veio com 3. Tudo bem, não veio com 3. Agora, diante da sua torcida, eu acho que dá para fazer 2 sim. Eu acho. Pela bola que o São Paulo... Eu disse que o São Paulo até não fez uma má partida lá, não. Teve algumas chances com o Luciano lá. Luciano, que você falou, no marca 11 gols, né? 11 jogos. 11 jogos no marco. É uma oportunidade boa para amanhã, né? Para ele. Me parece que o Lucas deve ficar no banco, mas o Oscar... O Lucas que teve problema no joelho, o Oscar também aí voltando, mas sem condições de começar jogando esses atletas que não vem jogando. Luiz Gustavo também. Luiz Gustavo, esses Lucas, 3. Oscar e Luiz Gustavo. Mas eu acho que nenhum dos 3 vai começar jogando, não. O Pablo Maia ali saiu por dentro, passe errado. Mas eu acho que o time do São Paulo dá, porque o LDU, mesmo estando aí, frequentando quase tudo aí, todo ano, tudo, mas não fez uma grande parte. Quanto o Botafogo aqui, eu acho que até jogou bem na outra fase que tira o Botafogo. Mas o jogo lá em Quito não fez uma grande partida. O São Paulo teve chance de fazer um gol lá. O São Paulo teve mais posse, teve mais finalizações dentro da área. Perdeu duas vezes na cara do gol, mas é uma vantagem muito boa, né? Mas vamos a ganhar. Já diria Hernan Crespo. Vamos a ganhar. Vai classificar? Vamos ganhar. Luciano, 11 jogos sem marcar, hein? Luciano não marca há 11 jogos e agora precisa acertar o pé, porque o São Paulo está precisando desses gols e, como disse o Vampeta, não se sabe, né? A condição do Lucas, do Oscar, do Luiz Gustavo, a tendência é que esse trio comece no banco de reservas, ainda mais jogo de Libertadores, jogo pegado, e a gente não sabe, né, se o Lucas está 100%, se o Oscar está 100%, se o Luiz Gustavo também está em condições, Flávio. Aí a hora que você segurou até agora é a hora de soltar, né? Não tem o que fazer. Só não pode estourar os caras se eles não tiverem com o mínimo de condição. O Luciano, ele é um jogador que ele... A única coisa ruim do Luciano é que ele enche muito o saco do árbitro. Se eu fosse árbitro, eu expulsaria o Luciano todos os jogos. Escolheu o lado, eu chamava o Luciano e dava cartão amarelo. Primeira reclamação, pé para fora. Mas ele é um cara decisivo, é um cara que se mata em campo. Não é um jogador espetacular, mas é um jogador útil. E o fato dele não estar fazendo gol, em algum momento ele vai ter que voltar a fazer. Ele vai voltar a fazer. Ele era, até pouco tempo, o cara que tinha feito mais gols no São Paulo no ano. Ele e o André Silva. Eu acho, estou falando isso desde semana passada, os dois times muito parelhos, São Paulo e LDU parecidos. São Paulo poderia ter conseguido algo melhor lá, chegou a jogar melhor que a LDU em alguns momentos, perdeu por 2-0, foi exagerado, 2-1 talvez, até um empate não seria tão ruim. E agora é complicado, virar um resultado desse com um time muito parecido com o seu é bastante complicado. Impossível não é, porque também não estamos falando de nenhum time espetacular, extraordinário, não é. Mas claro que essa vantagem de 2-0 ela é muito grande. Ela é uma vantagem bastante considerável.
Aí vai depender, faz um gol logo no começo, de repente a coisa vai e tal. E tem também a chegada, né, com os foguetinhos lá, que não resolve coisa nenhuma, mas eles fazem um carnaval com aquilo, olha que bonito e tal, corredor não sei o quê. Corredor de fogo. Nada, não adianta nada. Vai ter que fazer gol no começo. O time do São Paulo, carregar o ônibus do São Paulo, aquela festa. Pois é. Noite de Libertadores no Morumbi é sempre especial, sempre diferente. Pois é. Não faz tempo que não ganha Libertadores. Né? E quando, na época do Tele, não tinha corredor de fogo nenhum, não. Era bola mesmo, era um pouquinho diferente. Jogava muita bola. Mas, enfim, cada um faz aquilo que acha que deve. E outra coisa, a torcida do São Paulo, essa torcida que faz esse negócio aí, ela ganha bem pra isso, né, velho? Eles têm ingressos que o torcedor diamante não tem. Eles têm privilégios extremos com a direção de São Paulo. Eles conseguem vender ingresso, receber mais barato e vender mais caro. Então, o mínimo que eles têm que fazer é um corredorzinho de fogo lá, né? Pra ver o que faz, o que resolve. Isso gerou debate aí nos últimos dias dentro do São Paulo, né? Essa questão dos ingressos, do torcedor organizado, torcedor comum, né? Já que chamam assim. Mauro César, queria te ouvir a respeito desse São Paulo que, nesta quinta-feira, recebe a LDU pelo segundo e decisivo duelo aí das quartas de final do confronto pela Libertadores. Mauro, você acredita em uma possível remontada desse São Paulo na Libertadores? Possível, mas é difícil, né? Não é o mais provável, né? Quando você entra com a obrigação de virar por 2 gols, é sempre mais difícil, né? Aí faz um gol no começo, fica lutando pelo segundo, às vezes toma um empate. É uma parada indigesta. Mas acho que dá. Acho que o São Paulo tem que acreditar até o final, fazer um bom jogo, ter muita cuidado defensivo, não pode tomar outro gol, de jeito nenhum. Esse é o grande dilema, né? Não ser vazado, porque assim, um gol, que seria o terceiro do confronto da LDU, ele torna a montanha ainda mais alta para subir, né? E isso tem sempre impacto no jogador, na torcida, na atmosfera do estádio, dá um desânimo, né? Então não pode tomar outro gol. O São Paulo tem que ter muitos cuidados defensivos sem perder a ofensividade. Encontrar esse equilíbrio é o desafio. Tem que ser o São Paulo do brasileiro, que joga melhor do que o São Paulo da Libertadores com o Hernan Crespo. Embora não tenha sido um jogo ruim, não. Agora não pode cometer falhas como a cometida no lance do segundo gol, por exemplo, da LDU, né? Errou o Pablo Maia, o Arboleda não dividiu e o time equatoriano foi lá e ampliou o placar. Achei que o placar um pouco exagerado. 2 gols de vantagem. O time equatoriano não jogou para isso tudo, não. Mas construiu 2-0. A gente está falando aqui desse São Paulo, Vamp. Qual que é o nível de dificuldade dessa missão que o São Paulo vai ter contra a LDU jogando no Morumbi? A gente sabe que vai estar lotado o Morumbi, né? Isso, mais de 60 mil já foram vendidos. Você falou, poder de fogo, né? A gente não sabe se vai com Ferreirinha e Luciano, se vai Luciano com os dois lá, como é os argentinos lá. Pra mim, o São Paulo ele vai jogar com o Dineno. Os 3 zagueiros ele não vai abrir mão que ele joga. E o Tapia é chileno, né? Pra mim, ele vai sair ali com o Rafael, os 3 zagueiros, com Arboleda, Ferrarese e o Franco, né? Isso, Alan Franco. Na esquerda joga o lateral esquerdo argentino Enzo Dias. Deve sair com Bobadilha e Marco Antônio e Rodriguinho no meio ali. E no ataque aí que é a dúvida, né? Luciano e mais um. Esse time que você passou do São Paulo, ó, eu tenho aqui uma prévia. Rafael, nessa prévia aqui, dos colegas que acompanham o São Paulo, tá Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco. Mailton, Bobadilha, Marcos Antônio. Esse aqui é o provável time do São Paulo. Rodriguinho, vai de lateral esquerdo? Rodriguinho, Enzo Dias. Ferreirinha e Luciano, com a possibilidade do Rigoni também entrar nesse time, né? Mas é mais a questão na frente que o poder de fogo, né? Vai sair com 3, vai sair com Pablo Maia, com Marco Antônio e Bobadilha, a torcida mata ele. Então. E pode pintar o Cédric também. Eu acho que o Cédric vai de um lado e o Cédric, acho que ele nem vai bater o Cédric. Não vai com o menino que chegou agora. O Lucas não joga desde o dia 18 de agosto, né? Então tem essa questão aí do ritmo, e aí jogo de Libertadores, aquilo tá voltando também, aos poucos, né? A gente não sabe qual que é a condição do Lucas para essa partida. Fato é que o São Paulo não sabe o que é perder em casa na Libertadores há 12 jogos, hein? A série é a segunda melhor no século, empatada com aquela sequência conquistada entre 2007 e 2009.
e atrás apenas dos 14 jogos de invencibilidade entre 2004 e 2006. A última derrota do São Paulo no Morumbi pela Libertadores aconteceu no dia 18 de maio de 2021. Naquela ocasião, São Paulo perdeu para o Racing, que a gente acabou de falar aqui, perdeu para o Racing por 1-0 em duelo válido pela fase de grupos. De lá para cá, 5 vitórias e 7 empates, incluindo as classificações contra a Nacional do Uruguai no ano passado, Atlético Nacional da Colômbia nesta temporada, mas também, nesse período, tem a eliminação para o Botafogo nos pênaltis. Então, retrospecto recente do São Paulo jogando no estádio do Morumbi por Libertadores, invicto a 12 jogos. E quantas vezes, também o torcedor deve se perguntar, quantas vezes o São Paulo fez o placar necessário para poder se classificar, para virar. São Paulo perdeu lá por 2-0, precisa de 3 gols de diferença para avançar de maneira direta à semifinal da Libertadores. Na atual temporada, só conseguiu uma vez esse placar. Foi no dia 5 de fevereiro, quando o time que ainda era comandado pelo Zubeldia acabou vencendo o Mirassol por 4-1 pelo Campeonato Paulista. Na Libertadores, o São Paulo virou uma eliminatória que saiu perdendo por 2-0 apenas uma vez, que foi justamente contra o News Old Boys em 1993. Então, aqui a gente trazendo um retrospecto do São Paulo, quando em determinados momentos da sua história acabou sendo derrotado por 2-0, reverteu apenas uma vez jogando em Libertadores, e a gente tem aqui as viradas do São Paulo na Libertadores, né? Como um todo. Para o News Old Boys também virou em 92, perdeu por 1-0 na ida, devolveu o placar, venceu nos pênaltis. 93, já citamos aqui, perdeu por 2-0 na ida, aplicou 4-0 na volta pela fase de oitavas de final. Em 92, nas quartas, também contra um adversário argentino, Estudiantes, perdeu por 1-0 na ida, devolveu o placar e venceu nos pênaltis. Esse foi o São Paulo. E em 2004, oitavas de final, Rosário Central, perdeu por 1-0 em casa, fez 2-1 na volta e passou nos pênaltis. As viradas do São Paulo aí por Libertadores da América. E o Luciano, já que a gente está falando que o São Paulo precisa acertar o pé, o São Paulo precisa de gols, e o torcedor do São Paulo tem um carinho muito especial pelo Luciano, já não marca há quase 2 meses, né, 11 jogos passando em branco, e agora o torcedor tem essa esperança, deposita, né, essa confiança no Luciano, Flávio. Tem que fazer gol, São Paulo tem que fazer gol. E até pensando em pênaltis, também um outro destaque, o Rafael. O Rafael tem mandado bem aí em disputa por penalidades recentemente, né? O Rafael é pegador de pênalti, aquilo que a gente estava falando, né? Você precisa, nesse tipo de jogo, você precisa contar com todo mundo muito bem. O Luciano não pode estar num dia ruim, perder gols. As chances que vierem não serão tantas, em tese, né? De repente vira um massacre, mas em tese serão poucas chances. Vai pegar um adversário muito fechado, um adversário dando muito menos espaço do que deu lá quando ele precisou sair para tentar alguma coisa e conseguiu. Precisa de um Rafael inspirado para evitar qualquer dificuldade maior durante o jogo e eventualmente nos pênaltis. Todo mundo precisa estar bem. É o que eu falei, eu acho o Luciano um jogador muito útil para o São Paulo. Tem sido um jogador, né, de pegada, de raça. Agora, reclama demais. Às vezes ele cria um clima desnecessário para o jogo. Mas amanhã também ele precisa estar bem. Tem que jogar tudo. O São Paulo tem que jogar tudo, acertar tudo para poder conseguir a classificação. Coisa muito difícil de você obter quando você sai com a desvantagem de 2 gols. Se fosse, tipo assim, não precisa desses 2-0. Era mais fácil. Agora, quando você precisa, é muito difícil de fazer. Quando o Crespo chegou ao São Paulo, o Luciano, ele engatou 4 partidas consecutivas, participando de gols, 3 gols e 3 assistências. Desde então, não participou mais de nenhum gol do São Paulo e ainda perdeu 2 oportunidades ali que deixaram o torcedor chateado no jogo lá da altitude em Quito.